Esse vídeo é um recado para você que tem pressa de emagrecer. Você com certeza tem visto resultados chocantes na internet. Gente que saiu da obesidade para um shape slim em menos de um ano, que emagreceu 10 quilos em um mês depois de um desafio, e tem até gente que não tem sobrepeso, que já tem um corpo padrão, ficando ainda mais magra ou mais magro por conta de uso de caneta. E eu tô aqui para te falar que emagrecer por emagrecer rapidamente não tem vantagem nenhuma, de verdade. O que que acontece quando você emagrece rápido? Você perde massa muscular junto, muito provavelmente você vai perder massa muscular junto, que vai afetar o seu metabolismo. Se você emagrece, o seu metabolismo ele continua igual, você tem que comer cada vez menos para manter seu corpo. Isso não é vantagem. Menos nutriente, né? Se você emagrece rápido, muito provavelmente você fez uma restrição severa. E aí você acaba não consumindo nutrientes responsáveis pela sua qualidade de vida. Então, sua qualidade de vida ela pode piorar muito. Seu sono pode piorar, sua disposição pode piorar. Às vezes você começa a nem conseguir levantar tanta carga na academia igual você conseguia antes. Ou talvez você emagreça rápido e nem vá na academia, talvez esse nem seja um hábito que você criou. Ou seja, você realmente emagreceu por estética e não conseguiu instaurar hábitos nesse processo, né? Se você tem menos nutriente, além da disposição e do sono, sua memória piora, perda de cabelo no processo, unha rala, a pele sofre com isso também. Além disso, existe a desregulação hormonal que vai piorar a sua libido, vai bagunçar seu ciclo menstrual. Isso sem contar com os efeitos colaterais de uma restrição severa ou de uma cobrança extrema no comportamento alimentar, né? Se a gente tem uma restrição severa ou se a gente tem uma cobrança extrema, isso vai afetar diretamente o comportamento alimentar. Porque pensa comigo, vamos pensar numa pessoa que ela se restringiu muito para emagrecer esses 10 quilos em um mês. Vamos lá, ela acabou de sair da nutricionista com um papel com a dieta dela e ela entendeu o quê? Não posso comer carboidrato, tá? Então ela sai assim, não posso comer carboidrato, não posso comer carboidrato, não posso comer carboidrato. O que que isso tá fazendo com o cérebro dela? Tá fazendo ela pensar em carboidrato. Ou seja, uma coisa que era para ela restringir virou um hiperfoco. E aquilo pode fazer com que ela tenha hiperfoco em carboidrato. Inclusive, o que que acontece com essas pessoas que comem pouco carboidrato? Elas não produzem um hormônio, né, que é um hormônio da felicidade, que é a serotonina. Porque a serotonina ela é produzida lá no nosso intestino a partir do consumo de carboidrato. Então, ela ficou mais magra, ficou menos inchada, né, por conta que diminuiu o carboidrato, mas ela tá mega estressada. Então, eventualmente, ela vai precisar compensar esse estresse em alguma coisa que dê energia para ela, que dê essa felicidade, que é o quê? Carboidrato, doce, açúcar, chocolate. Então, não faz sentido ela se restringir para emagrecer, sendo que possivelmente depois que ela emagreceu, até no processo que ela está tentando emagrecer, ela vai fisiologicamente pensar naquele carboidrato, pensar naquele doce, né? Outra coisa, cobrança. A pessoa fica assim, quero ter o shape slim, preciso ter o shape slim. Ela dorme e acorda pensando naquele shape. Aquele shape, talvez até um shape muito específico de uma pessoa X que ela viu ali na internet. E aí ela começa a talvez ela não alcance esse shape, ela não alcance essa extrema cobrança que ela colocou para ela, então ela vai se frustrar, vai se punir, a autoestima dela vai despencar e talvez ela precise compensar isso na comida também. Porque uma pessoa que não tem autoestima, ela também não tem muito domínio sobre as suas próprias ações. Então, ela já não se sente capaz de chegar naquele corpo, porque ela colocou uma meta muito absurda, e ela fala assim: ah, já que eu não chego lá mesmo, eu vou comer. Então, esse emagrecimento rápido, esse excesso de cobrança, esse excesso de rigidez, essa restrição alimentar, ela vai afetar diretamente o comportamento alimentar e a autoestima, né? A desiderpatida, por exemplo, eu não sou contra o uso de desiderpatida, eu tenho pacientes que fazem o uso
E eu lembro de uma paciente que eu falei abertamente, eu falei, cara, você está extremamente insatisfeita, a gente já tentou todos os métodos possíveis. É uma paciente que ela tinha. É um processo mais terapêutico com ela, né? Ela tem muita dificuldade de reconhecer suas vitórias e ela faz dieta há 56 anos. Então é muito tempo com a mentalidade de dieta. Eu sei que eu precisava de um acompanhamento muito extenso com ela, mas ela também é mais ansiosa. Então eu falei, cara, e a Tizerpatida você ainda não tentou, o que você acha? Então, assim, eu não sou contra. Só que eu não acho que faça sentido você, tomar se não tiver sobrepeso, porque senão é aquela coisa, você não tem sobrepeso, mas você quer ficar ainda mais magra, seu foco no corpo vai aumentar ainda mais, né? Então, esse é um caso que eu não recomendo. E dois, se você tiver sobrepeso e não fizer acompanhamento. Então, assim, tem o sobrepeso, beleza, o Tizepatida é indicado para você, mas você precisa fazer acompanhamento junto. Por quê? Você vai diminuir o apetite, né? Porque a Tizepatida, ela libera insulina ali no seu pâncreas e vai fazer com que você se sinta extremamente saciada, fazendo com que você não queira comer, né? Inclusive, ela tem estudos relacionando o uso da Tizerpatida com o comportamento alimentar, porque você realmente não consegue consumir, então você acaba não consumindo mesmo. E aí, se você não faz acompanhamento junto, o que vai acontecer? Você vai diminuir o acesso do seu corpo a determinados nutrientes, porque você não come, você não sabe exatamente o que você precisa comer para suprir, e aí você vai emagrecer rápido. A gente não quer emagrecer 10 quilos com Tizerpatida, pelo amor de Deus, em um mês, gente. A gente quer um tempo, né, hábil, para que você emagreça com qualidade, para que você emagreça com o seu metabolismo, né, ainda em dia, ou seja, com massa muscular, nutrientes adequados, metabolismo legal, certo? Quando você constrói esse caminho para o emagrecimento, que é um pouco mais longo, mas ainda assim ele é importante, você vai desenvolver coisas muito além do corpo físico, como a massa muscular que eu estou falando, ou seja, você continua sendo uma pessoa funcional na sua vida, corre atrás dos seus filhos, pega as crianças no colo, consegue malhar, consegue carregar a caixa de supermercado, então você tem uma vida funcional, um metabolismo que acompanha a sua mudança. Porque a gente não quer ter que comer pouco para emagrecer. Se a gente consegue fazer um acompanhamento legal com os nutrientes certos, com uma quantidade de proteína e nutrientes específicos para o nosso emagrecimento, a gente consegue ter um metabolismo que acompanha a nossa mudança, e assim a gente não precisa comer menos para emagrecer, a gente pode continuar comendo mais e não engordar, é isso que a gente quer. Ninguém quer viver em privação de comida, ninguém quer viver com uma balança debaixo do braço para pesar tudo que está consumindo. Isso não é funcional, isso não é vida de verdade. A gente quer o quê? Comer, na maior parte do tempo, saudável, fazendo escolhas conscientes, por isso que eu gosto muito também por mais que exista essa palavra emagrecimento, porque a gente quer estar melhor no nosso corpo, e hoje a gente quer estar mais magra, não sei até que ponto que isso é pressão social, que isso é uma idealização, mas sim, eu também quero me ver num corpo mais magro. Quando a gente quer isso, a gente quer também ter consciência, né? Então, eu quero estar no corpo mais magro, eu quero fazer escolhas boas na maior parte do tempo, mas quando eu estiver no aniversário da minha melhor amiga, quando for a festinha do filho do meu, festinha do amigo do meu filho, pô, eu vou comer, porque isso é normal, não é funcional levar marmita para aniversário, gente. Assim, nada contra, nada contra quem leva, mas assim, eu acho que também não dá para normalizar, chega a ser de um extremismo muito grande. Tudo bem você levar marmita se você tem essa restrição e tem impacto na saúde, né? Mas quando é o impacto só no corpo, para mim já é esquisito, tá? Enfim, então a gente quer um metabolismo que acompanhe nossa mudança e que ele seja rápido e seja bom o suficiente para que a gente coma doce aos finais de semana e a gente não engorde só de olhar o doce, né? Quando a gente constrói esse caminho para o emagrecimento, e não só emagrece da noite para o dia, a gente adquire o quê? Qualidade de vida. Porque daí sim,
A gente come os nutrientes certos para a gente ter disposição, para a gente ter um sono regulado. Gente, isso aqui é uma benção e é luxo nos dias de hoje. Dormir na hora que se propõe e acordar na hora que se propõe. E não ficar acordando de madrugada. Isso é, assim, o melhor dos mundos. É uma saúde impecável, sabe? É você deitar, conseguir pegar no sono e acordar só no dia seguinte, pronta para viver a vida, né? E quando a gente está com baixa de nutrientes, isso não acontece. Vitalidade, né, para conseguir fazer o que precisa, memória legal, unhas fortes, cabelo forte, libido, prazer de viver, prazer na alimentação. Eu acho que isso aqui também é muito importante e é pouco falado, né? Por que que é importante a gente construir um caminho para o emagrecimento? Por que que eu falo sempre de consciência, de inserir e manter hábitos na nossa rotina? Porque a partir do momento em que a gente tem consciência para comer, a gente come sem culpa. Porque a gente sabe, essa aqui é uma decisão que eu estou tomando. Estou tomando essa decisão de comer esse brigadeiro agora porque eu quero. Porque eu sei que na hora que eu conseguir, que eu quiser parar de comer, eu vou conseguir. Então você volta a confiar no seu próprio corpo. A comida não vira uma briga moral, sabe? Tipo assim, ai, tô fazendo a coisa mais errada do mundo. Porque quem não confia na comida, quem não come por prazer, quem come com culpa, essa pessoa, ela come, para quem tem compulsão alimentar, né? Eu atendo muitas pacientes nesse caso, nesse cenário, essas pessoas, elas comem e elas se sentem automaticamente gordas. É uma sensação, né? Então, acho que não tem nada melhor em você adquirir consciência para comer, comer sem culpa, comer sem necessariamente sentir que você está engordando, porque você confia no seu próprio corpo. Você sabe que a comida saudável não anula a comida que é mais calórica, a comida mais calórica, ela não anula a comida que é mais saudável. Então, assim, consciência. E por que construir hábitos? Porque quando a gente já tem o hábito automático de tomar um café da manhã, comer salada na hora do almoço, ou mais do que comida mesmo, quando a gente já tem um hábito instaurado de acordar e mover o corpo, porque isso gasta energia. Quando a gente tem um hábito instaurado de dormir cedo, porque isso ajuda a gente a emagrecer, porque regula os hormônios, ajuda na produção de massa magra e faz com que a gente queira comer menos comida gordurosa no dia seguinte, porque a gente está descansado. Então, o instaurar hábitos, ele também acelera o emagrecimento. A gente acha que é só comer, mas não. Os hábitos e os comportamentos, eles são mandatórios. Então, quando a gente constrói o caminho, a gente constrói também hábitos e consciência que são base para o emagrecimento. Então, acho que falar sobre comportamento alimentar funcional é urgente. A gente precisa falar que emagrecer por emagrecer não é vantagem. Emagrecer rápido é desvantagem e construir um caminho sólido e consciente é muito importante. Então, da próxima vez que você estiver pensando em emagrecer rápido, porque você se comparou com alguém na internet que teve esse resultado, pense em tudo que você perderia se você emagrecesse muito rápido. Pense na sua perda de capacidade de escolher o que comer, essa perda de autonomia, perda de massa muscular, perda de metabolismo, perda de nutriente, perda de qualidade de vida, perda de libido, perda de confiança em si mesma. E lembre-se dos ganhos, caso você construa o seu caminho, o seu próprio caminho. E eu estou aqui para te ajudar. Eu faço exatamente isso. Enquanto todo mundo tenta te vender uma fórmula mágica para o emagrecimento, eu te ajudo a encontrar o seu caminho que você é capaz de sustentar, para que você viva a vida dos seus sonhos e conquiste seus resultados de forma leve, duradoura e permanente.